essa obra do Celso Furtado, ela é muito mais atual do que quando ele escreveu na época, né? Não estou dizendo que ele é igual ao Karl Marx, mas o que ele escreveu lá é exatamente o que está acontecendo aqui. Ele escreveu o Mito do Desenvolvimento baseado num estudo que tinha sido feito que chamava Limits to Growth, né? Os limites para o crescimento. Uhum. É um estudo de especialistas do MIT que foi encomendado pelo Clube de Roma para dizer os limites do crescimento sob o ponto de vista dos recursos naturais. E esse estudo dizia que quando toda a humanidade tivesse o padrão de consumo médio de um cidadão médio de uma economia desenvolvida, seria o limite do crescimento, o planeta acabaria, né? Na verdade, a gente já sabe hoje que é impossível existir esse consumo médio de toda a humanidade de um cidadão médio de uma economia desenvolvida. A gente ia precisar de 7 planetas. Então, isso é impossível. Então, isso já é uma primeira contradição. Se toda a economia evoluir para ter o mesmo nível de consumo de uma economia desenvolvida, não tem planeta para isso. Por isso que eu falo, existe um limite. Então, essa contradição já é prevista há muito tempo. Uhum. Mas o Celso Furtado escreveu essa obra criticando esse estudo, porque ele falou que o capitalismo, o modelo econômico capitalista do jeito que funciona, nunca ia permitir que todos nós tivéssemos o mesmo nível de consumo de um cidadão médio de uma economia desenvolvida. E lá, nesse livro, ele explica exatamente isso. Está mais ligado, a gente está falando de finanças, está mais ligado à microeconomia, quando ele fala dessa competição entre as oligarquias empresariais contra os estados nacionais. Por isso que eu falo que está muito mais atual do que nunca. Todo o ataque que o Donald Trump está fazendo é justamente para defender as oligarquias empresariais americanas contra os estados nacionais. Quando ele faz o ataque ao Pix aqui, e falando que, como assim, o sistema público de graça prejudica as empresas americanas. Ele está defendendo uma oligarquia empresarial contra um estado nacional, né? Então, tudo que ele está fazendo com todo mundo, o Celso Furtado já tinha escrito nesse livro, que é o que o Celso Furtado, ele diferencia o capitalismo central do capitalismo periférico. Então, nós fazemos parte da periferia do capitalismo. E o que ele desenvolve no livro é que as oligarquias empresariais, primeiro, detêm o poder político, os estados atuam em favor dessas oligarquias empresariais, e o capitalismo central precisa do capitalismo periférico para fornecer matéria-prima e produtos de baixo valor agregado. E eles produzem produtos de alto valor agregado, né? Então, essas oligarquias empresariais exploram todos os outros países do mundo, o capitalismo periférico, para produzir para eles produtos de baixo valor agregado, ou seja, produtos que dão baixo retorno para esses países e essas empresas, enquanto essas empresas exploram aqueles produtos de alto valor agregado e extraem um maior retorno da economia global com isso, né? E o Celso Furtado prova no livro dele, e aí eu gostei muito de ter lido esse livro, porque como eu sou um financista, ele fala muito mais, eu entendo muito mais sobre esse ponto de vista das finanças, quando ele coloca, que é justamente que essas empresas vão, se a gente pegar o exemplo do Brasil, elas vão para esses países como multinacionais, elas já têm, de alguma forma, toda a base de bens de capital dela mais ou menos amortizada, então elas conseguem extrair riqueza desses países e produzir muito mais barato, impedindo que se desenvolva a indústria nesses países. Então, quando veio Volkswagen, que eu acho que até fiz uma crítica na outra, veio Volkswagen e Ford para o Brasil. E lá na época do Collor abriu o mercado e depois o Fernando Henrique acabou de ferrar tudo, fez o quê? Destruiu a gente tinha a Gurgel. Então essas empresas vieram aqui primeiro, com a tecnologia mais desenvolvida, com uma amortização de todo o investimento que eles já tinham feito para extrair riqueza do setor automobilístico, e se instalou aqui. O Estado Nacional nosso brasileiro não protegeu a nossa indústria nacional, no caso da Gurgel, ela nunca conseguiria competir. Essa empresa conseguiu produzir os carros para fornecer para o nosso mercado interno e para exportar, para extrair riqueza do Brasil. Concorda? Então isso é uma oligarquia empresarial que estava explorando o Estado Nacional. Se a gente, enquanto Estado, não fizer nada para proteger, é isso que acontece, que o capitalismo passou a fazer no capitalismo, na periferia do capitalismo. E aí a gente passou a ser o quê? Fornecedor de mão de obra, essas montadoras, fornecedor de matéria-prima, aço, toda a matéria-prima, e na maior parte das vezes apenas na cadeia de valor. Indústria de autopeças, alguma coisa, fornecendo aquilo tudo de baixo valor agregado. Mas o cerne do negócio aqui, de extrair a riqueza, continuou sendo a empresa americana. E isso impediu que a nossa indústria desenvolvesse. E aí ele fala que isso é altamente concentrador de renda, por quê? Porque essa indústria produz o padrão de consumo que a elite desse país quer ter e tem acesso, e impede, obviamente, que se desenvolva a indústria para produzir para o resto da população. Então ele mostra que esse modelo do capitalismo central contra o capitalismo periférico é também um modelo altamente concentrador de renda e altamente explorador do capitalismo periférico. Então, assim, existem
várias formas de você ver o modelo de desenvolvimento da economia capitalista que ela, em algum momento, tem que ser superado, né? E talvez a gente esteja num momento importante com essa ascensão da China, mostrando que existem outras formas de organizar o mercado em que você consiga distribuir melhor a riqueza. Haja vista que a China tirou 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Obviamente tem várias contradições, tem coisas que precisam ser melhoradas. Tem. Mas eles provaram, né, que com o socialismo de mercado que a China criou, na ascensão econômica da China, ele tirou 800 milhões de pessoas da extrema pobreza. Pessoas que não comiam. Então, a gente precisa estudar esse modelo, né? Sair desses rótulos, né, dessa caixinha pronta, tudo tem resposta pronta, e questionar o modelo econômico. O que é que eles estão fazendo que a gente pode aproveitar? Ninguém está dizendo que o Brasil tem que ser igual à China, mas o que é que eles estão fazendo que a gente pode aproveitar aqui sobre um modelo de desenvolvimento econômico que a gente consiga distribuir melhor a riqueza para todo mundo, não só para 1% da população. Porque é muito cômodo a gente ficar defendendo esse modelo sendo da classe privilegiada. Mas eu me incomodo, e aí talvez seja essa conexão com essa essência, com a crença. Eu me incomodo quando eu saio na rua e vejo pessoas passando necessidade, pessoas mexendo no lixo para comer, cara. Isso é extremamente... Porra, quem não se Quem incomoda... não se incomoda com isso, mas eu me incomodo ao ponto de me incomodar mesmo, de chegar em casa e ficar me questionando, né? Antes talvez me incomodasse, visse. Aí que eu falo, era mais fácil sentir desprezo, né, do que compaixão. Por isso que eu falo, é o lado, você se ligar com o que você tem de bom, né? É mais fácil olhar até como um sistema de defesa, é mais fácil olhar para um morador de rua, achar um monte de resposta pronta porque que o cara estava naquela situação, sentir desprezo, virar as costas e esquecer aquilo. É muito mais fácil, até para eu não me sentir culpado, né? Que eu faço parte dessa elite que está se aproveitando desse modelo. Então, por que sentir desprezo e não sentir compaixão por essa pessoa? E aí, sob o ponto de vista do que está ao nosso alcance, por que não procurar uma solução, não lutar por um modelo que traga uma solução que resolva, ou pelo menos amenize esses problemas, do que ficar repetindo um modelo que é o que está criando isso. Mas a gente precisa, a gente vai precisar de uma conscientização geral e de vontade política também, no fim das contas, né? Então o trabalho que dá pra gente fazer é ficar falando mesmo. Gente, pô, para de ser cuzão, pô. Acho que o seu programa tem um alcance tremendo, né? Eu acho assim, o mundo mudou até, né, nesse meio que a gente tá, né? Quando as pessoas falam... E eu fico satisfeito, tá aqui com você a terceira vez, eu fico muito satisfeito porque, como eu falei, quando aconteceu um negócio comigo, eu aparecia na Globo toda semana. Mas hoje o fato de eu aparecer aqui no Flow me dá muito mais alcance do que quando eu aparecia na Globo. Que coisa. O mundo mudou. Mudou muito. Hoje, dificilmente eu vou em algum lugar que alguém não me reconhece, que alguém não tenha me visto aqui ou nos outros podcasts que eu vou. Mas você, como um podcast do alcance que você tem um papel muito importante na disseminação, e isso é uma boa notícia, porque antes, para ter esse alcance, você precisava ir na Globo. É verdade. Hoje você sabe disso, os presidenciáveis vêm aqui porque eles sabem que você tem aqui muito mais alcance do que se ficar aparecendo, fazendo propaganda na Globo, né? Existe internet por causa do capitalismo. Mas qual o capitalismo? Sei lá, tu que é o financista, me fala aí, pô. Não, precisa falar, graças ao... Eu só tô provocando, pô. Graças ao livre mercado, quem criou a internet não foi o livre mercado. Eu sei que não. Quem criou a internet foi a DARPA, a Agência de Defesa Norte-Americana. Foi dinheiro público. Dinheiro público dos contribuintes, né? Quem criou o GPS, dinheiro público. Toda a tecnologia que você vê aqui foi criada com dinheiro público. Tá? Depois de ter desenvolvido, ficou à disposição da iniciativa privada de criar produtos e comercializar isso. O que o Donald Trump está fazendo agora? Ele não mandou comprar 10% da Intel? Estão até acusando ele de ser socialista agora? Porque não vi que ele fez isso, não. Porque a China está provando que é o dinheiro do Estado, o planejamento central, o direcionamento, o financiamento com dinheiro público, que o sistema financeiro na China é estatal, que consegue direcionar o financiamento de forma estratégica para as áreas da sociedade que precisa se desenvolver. É isso que está sendo provado, né? Então, quando eu falo que não existe esse laissez-faire, que o mercado vai criar, nem o Adam Smith acreditava nisso. Se a pessoa voltar a ler economia política, vai ver que todos economistas ditos liberais, em algum momento, sabem que é o Estado que tem que pôr dinheiro para... Por isso que eles falam, na crise todos somos keynesianos, né?
Todo mundo defende o livre mercado. É só dar uma dor de barriga, todo mundo sai correndo pro lado do Estado. É. O que estão fazendo agora com o ataque do Trump? Ué, não é o livre mercado? Se vira, resolve. Aí todo mundo lá vai pedir ajuda pro Estado. Então, em toda crise, todo mundo é keynesiano, todo mundo acha que o Estado é importante. Só que o Estado é importante sempre, né? É o Estado que desenvolve as inovações, desenvolve ciência e tecnologia. Você está falando, tem tecnologia e inovação. Isso é tudo desenvolvido pelo Estado, cara. Porque, como financista, se a gente pegar qualquer projeto de desenvolvimento de análise de viabilidade econômica, de qualquer tecnologia, de qualquer inovação, você vai ver que levou 30, 40 anos para chegar nesse estágio. Nenhuma empresa põe dinheiro para ter retorno em 40 anos. Igual, investimento em infraestrutura. Por que até para iniciativa privada você precisa ter debêntures incentivadas, que é isenta de imposto? Porque sabe que se você for investir em infraestrutura, não dá o retorno que a iniciativa privada gostaria. Uhum. Então, sei lá, sobrou aqui na empresa 100 milhões de reais. Vamos investir aqui. Tenho 60 ali com o Jean, fala, a gente tem 20 projetos aqui. Pô, mas 20 projetos precisa de 1 bilhão, a gente só tem 100 milhões. Você vai escolher qual projeto? Você vai fazer os 20, análise de viabilidade econômica, você vai pegar os que dão o retorno no menor prazo possível. Então, nenhum investimento em infraestrutura, em ciência e tecnologia, em pesquisa e desenvolvimento é feito pela iniciativa privada, é tudo feito pelo Estado. Inclusive, no berço do capitalismo que a gente estava brincando aqui, que se fala dos Estados Unidos, é tudo dinheiro público. A SpaceX só existe por causa da NASA. Sim. Não viu? Que agora o Trump brigou com o Elon Musk, ele falou, vou tirar o dinheiro, acabar com sua empresa. Ficou puto, ficou todo mundo puto. Pareceu com o olho roxo. O cara não era o gênio do não sei o quê, não. Tudo que o Elon Musk criou foi com dinheiro público ou com compras governamentais, né, incentivado, porque qual que é o grande problema de toda empresa? Tem cliente. Você vê o tanto de empresa americana que só existe hoje porque o cliente dela era o governo. O governo incentivou sendo cliente. Pode produzir aí que eu compro, né? Agora, a ascensão agora da BYD, você vê que a Tesla está só afundando. Então, que gênio é esse, né? Você já falou com um cara que gosta bastante dele aqui, o Nicoleles, né? O Nicoleles adora o Elon Musk, adora. Mas eu já conversei, por exemplo, tem o Sergião, tem o Breno Masi, tem uma galera que gosta de verdade dele. E isso é uma parada que eu acho interessante, assim, tem sobre todos os assuntos. Eu já conversei com pessoas que têm diferentes opiniões. Então espero estar contribuindo com. Cara, com certeza. Com a reflexão. Para mim, o que acontece eu fico com mais dúvida. É a dúvida que nos move. É um pouco angustiante, mas é a dúvida que nos move. É por causa do flow que eu começo a pensar nas coisas no fim das contas. Isso é filosófico, né? Descartes, toda a linha de ensino filosófico dele, que é a dúvida que nos move, né? Então estamos aí, cheio de dúvida. Cadê, Vitão? A gente precisa pôr o fone? Tá bom, vamos pôr o fone aí, Komori, que aí vai chegar umas mensagens pra gente. Vou estragar meu penteado aqui do Jorjão. Não vai não. Tu passou um laque forte aí, pô. Olha lá. Pronto. Vai, dá-lhe aí. Sidney e Elisângela mandou R$30. Tendo em vista que o Trump faz um governo não liberal, porém aqui é apoiado pelos liberais, em contrapartida, o nosso governo aqui faz uma política liberal. Como explicar isso às pessoas? Ele tem razão para começar? Tem. Tem? Tem razão. Assim, grosso modo, o que ele falou é que o Donald Trump está fazendo uma política muito mais, talvez até sendo acusado de ser socialista, né? Políticas de grande intervenção estatal na economia, né? Ou seja, nada a ver com o liberalismo clássico e muito menos com o neoliberalismo, né? E as acusações que o nosso governo aqui brasileiro está muito mais alinhado com políticas neoliberais. Na realidade, o modelo funciona assim, né? O executivo pode até tentar enfrentá-lo, mas a gente vê que sempre chega no Congresso, tudo que você vai contra o modelo neoliberal, vai contra o modelo liberal, ele não tem a mesma facilidade de passar no Congresso que aqui, porque o nosso Congresso, 90% é dominado pelo conservadorismo e pelo liberalismo, né? Então, as grandes críticas que existem ao governo hoje, que ele tem uma política liberal, porque se você for ver o modelo econômico e o modelo que está funcionando, é um modelo liberal.